Olá, olá, boa noite. Vamos entrando aqui, iniciando a nossa websérie de hoje. Quem estará conosco, então, é o professor Marcelo Pelizoli, que vem conversar com a gente sobre constelação. É pseudociência? Grande discussão, né, pessoal? Vamos lá. Vamos ver o que esse mestre, doutor, PhD tem a nos dizer sobre esse tema. Vamos lá, vamos convidar então o nosso querido convidado aqui. Deve estar entrando. Olá, boa noite, Olá, professor. tudo bom, Lisandra? Tudo Bom, é bem? uma honra imensa tê-lo Uhum. aqui, que satisfação. Muito Também. obrigada por ter aceitado esse convite aqui do Rio Grande do Sul. Sei da sua agenda super mega lotada, né? Mas é um tema que nos parece que realmente precisa ser tocado. Inclusive, na segunda-feira, acompanhei também a live aí com o colega, com o Sami, e penso que seja um tema que realmente, em alguns pontos dele, é um pouco controvertido, né? E quando a gente vem aqui para tentar tirar dúvidas juntos, né? Parece que as coisas vão se abrindo e vão se encaixando de uma forma mais simples, muitas vezes, né? Como dizia Bert Hellinger, o essencial é simples. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado. Quando ouço teu sotaque, é saudade, né? Porque eu sou gaúcho e deixou o Rio Grande do Sul faz 20 anos para 20 trabalhar anos. na Universidade Federal. 20 anos que eu estou aqui para trabalhar na Universidade Federal. Minha família toda daí, é muita gente, muita família muito grande em Porto Alegre. Incrível. Sente saudade, então, do friozinho daqui, é? De vez em quando eu apareço aí. Então, professor, que bom, que bom. É sempre uma satisfação poder ouvir quem realmente sabe, né, desse tema. Eu sempre acreditei muito na capacidade humana de se transformar, né, na nossa capacidade de ir mais, de ir além, de buscar mais a vida, né? Então, eu sempre me identifiquei muito quando comecei a estudar as constelações familiares. Eu me identifiquei muito porque eu já vinha estudando, né, há muito tempo, psicologia positiva. Desde a minha adolescência, eu fui uma leitora assaz, assim, passava as férias lendo livros, né, que envolviam a espiritualidade em todas as suas nuances, no intuito de conhecer mesmo, né, todas as culturas, todas as tradições. O que hoje, na verdade, a gente chama de PIX, né, que eu sei que o senhor vai tratar muito bem daqui a pouquinho, na verdade, vem de uma base de tradição oriental e ocidental. Né? São evoluções, né, de estudos de tradições milenares, na verdade. E muito se fala, poxa, mas isso não é ciência, e como que a gente vai dar importância para isso no meio público, né? No ente público, se isso ainda não é ciência, não está comprovado. Mas tem coisas que vêm de milênios que são utilizados, né? E eu gosto de lembrar muito que a ONU, né, nos seus objetivos de desenvolvimento sustentável, coloca 3 pontos que para mim são relevantíssimos quando a gente trata de práticas integrativas, né, em toda a sua amplitude, que são objetivos, então, da própria ONU, né, de desenvolvimento até da Agenda 2030, a saúde, o bem-estar, a paz, a justiça, instituições eficazes, que para mim isso é genial, foi um grande avanço, né, nesse sentido, realmente colocar as instituições, né, como prestando seu serviço, no caso, público ou social, de forma eficiente, né? E as parcerias, né? Nós temos aí todo um a colocação da ONU de que ela espera que os entes, enquanto entes públicos e sociais, eles tenham meios de implementação e façam compliance justamente para atingir os objetivos anteriores. E aí a gente está entrando, né, na saúde e no bem-estar. E então eu penso que tudo que vem dialogando, essas novas fontes, essas novas ferramentas, desde o novo Código Civil, né, no artigo 694, para quem é lidador do direito sabe, que o próprio Código de Processo Civil, em 2015,
ele já tratou como um dever do juiz. Vejam bem, o artigo é claro. Ele fala, até vou fazer a leitura aqui, porque tem gente aqui que eu estou vendo que não é do direito, né? Que fala assim, ó, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas do conhecimento para conciliação e mediação. No parágrafo único, inclusive, ele diz que o juiz poderá, a requerimento das partes, suspender o processo, né, se houver a intenção de as partes serem submetidas a atendimento multidisciplinar. Então, vejam, a própria lei coloca como um dever de posicionamento, de reposicionamento do olhar do juiz para o conflito. E aí depois vem a lei de mediação e conciliação, que vem logo em seguida também, em 2015. Nós temos depois a Lei Maria da Penha, que vem tratando da multidisciplinaridade não só, né, para o tratamento da vítima, mas também para a recuperação do agressor, o que eu acho fantástico. Então, nós não estamos deixando de vitimizar, de dar o devido cuidado à vítima, mas a lei também determina que se trate o agressor, justamente para evitar a reincidência. E as resoluções do CNJ, as mais recentes e também depois, posteriores ao Código de Processo Civil, inclusive a mais especial para mim, a 225 de 2016, que ela pede, e na verdade orienta o magistrado, que ele promova diretrizes para desjudicialização, e vejam bem, visando a conscientização quanto a fatores e dinâmicas relacionais, interpessoais e institucionais, sociais, violentos e desumanos, que se apresentam como motivadores do conflito. Então, vejam a evolução que nós tivemos, né? E com o passar dos anos, a evolução da humanidade trouxe para a normativa das regulamentações legais e do própria administração judiciária, né, a cobrança real aos operadores do direito de que se comprometam com a solução real dos conflitos. Então, eu queria agora aqui realmente abordar esse tema da constelação, porque vem sendo tratado de uma forma, muitas vezes, uma crítica pesada, né? Ah, não é ciência, ou é ciência, é pseudociência, e temos que banir dos órgãos públicos. Qual que é a sua visão nesse ponto, professor? Eu acho que tu trouxe questões muito interessantes que o pessoal tem debatido já dentro de áreas da hermenêutica, da epistemologia, da filosofia do direito, de todo esse aspecto de como que a ciência do direito, que isso envolve ciência de direito, envolve toda a prática, né, a questão que você falou, uma complexidade bastante grande, mas o que tem havido de evolução paradigmática, né, que tem a ver com aquele lugar onde a pessoa, a pessoa, né, o praticante, está assentado, né, onde ele começa o procedimento, né, qual a base, a visão que ele opera. Então, por exemplo, isso não aconteceu só, esse problema não aconteceu só na área da ciência do direito. Todas as áreas, de alguma forma, foram muito moldadas pela visão moderna de ciência. Essa visão moderna, ela foi uma grande evolução, mas ela trouxe muitas restrições, principalmente o que a gente chama de objetificação do olhar e das relações. É um tipo de reducionismo, e isso está dentro da visão, por exemplo, do direito positivo, do próprio positivismo, que toma ciências naturais, principalmente naquela época, né, principalmente do século XIX, né, e essas marcas dessa visão mais conservadora, ela custa muito para ser modificada, né, porque, digamos que o aspecto conservador, ele tem mais força, no sentido de mais segurança, né, aquilo que está sendo feito, aquilo que está acomodado. Então, essas mudanças de paradigma, né, como se diz, as revoluções paradigmáticas, elas não têm como ser seguradas. Mas, e quando você apresenta esses aspectos todos, né, do novo CPC, de todas essas resoluções novas, da justiça restaurativa, de toda a visão do multiportas, autocomposição, desde as questões que chamavam de a dimensão mais participativa, alternativa, são tantas palavras, né, que também entraram no mundo do próprio do direito mesmo, né, e as constelações é um desses aspectos. Então, ela não é algo assim absolutamente novo, isso ter aparecido dentro dessa estrutura,
porque essa estrutura estava mostrando muitos problemas, muitas restrições, muitas limitações. Isso é bastante óbvio, tem tantos autores, né, que trabalham isso dentro da discussão do direito, né, são tantos, é, que a gente tem que considerar como natural isso, como uma evolução. Agora, até onde se pode ir, né? Essa é a questão, né? Até onde essas novas práticas autocompositivas, por exemplo, até onde elas têm uma segurança que em todas as áreas, na verdade, mas essa área, vamos falar assim, exige, né? Porque essa questão da segurança, da eficácia, da efetividade, que aí a ciência pode contribuir muito, a ciência no sentido, né, normal, contribui muito para avaliar, né, essas novas configurações que vão tentar alargar esse horizonte da visão, né? E aí tem muitas discussões importantes também. Não é só uma discussão de método, qual método vai utilizar esse método, aquele método, né? Mas você falou isso, uma visão. É mais profundo quando eu trago uma visão, uma consciência, uma qualidade de percepção das pessoas que não se tinha, uma qualidade de uma relação mais humanizada, tantas coisas que Compreensão, entram, né? tantas coisas que aparecem que estavam sendo elididas, porque você quer essas ciências naturais que entraram em todas as áreas, entrando no direito também, a ideia é um fato objetivável, né? E esse fato é baseado basicamente matemática e experimentação. Então, só que os fenômenos humanos, eles são muito mais complexos dos fenômenos físicos, por exemplo. Então, a gente tem que considerar lidando com fenômenos conflitivos de relações. E aí chega no sistema de justiça o pepino todo, né? Todo o pacote. A pessoa tem um caso ali, mas tem uma complexidade enorme, social, econômica, familiar, sistêmica, né? Como se diz, sistêmica das constelações, que essa visão sistêmica familiar. E por que, por exemplo, no sistema de justiça começou a ser importante aspectos psicológicos, a psicologia, a pedagogia, a assistência social? Então, só o fato de estar dialogando esse sistema não é mais, né, estrito senso, um aplicador, né, de uma norma sobre alguém, um fato objetivável e agora mensurável, e, né, que é uma coisa positivista, né, super problemática, né? Então ele não é. Então o desenvolvimento da instituição, né, da justiça foi nessa direção do alargamento. E aí vem com tudo essas novas práticas, né, que a gente tem trabalhado, restaurativa, sistêmica. Agora a questão é como a gente vai validar elas, né? É o passo seguinte, assim, né? Até Uhum. onde elas são eficazes, tudo isso aí. E sobre esse ponto de vista, justamente, então, da qualificação e da quantificação, né? Porque dentro de ciências sociais a gente está tratando de análise de ser humano direto. Eu não tem como fazer um experimento, por exemplo, né? Com animais, ou com objetos, ou com plantas. Eu preciso realmente observar, né, as reações a partir da aplicação de determinado conhecimento, método, enfim. Eu sou pesquisadora externa, né, da Universidade Federal do Mato Grosso. O projeto que eu participei da concorrência pública, professor, foi justamente a aplicação, né, da justiça sistêmica, ou aplicação da base da filosofia hellingeriana, que mesmo Bert Hellinger não chamava de método nem técnica, ele mesmo dizia que era um caminho a mais, né, que ele via isso como um caminho, um instrumento para que se chegasse, né, a uma harmonia nos relacionamentos, né? Uma maior harmonia e seguir para a vida, né? Apesar de muitos destinos difíceis que todos nós podemos ter, alguns mais, alguns de outras naturezas. Então eu me interessei muito, assim, eu sempre gostei muito dessa área social. Como eu disse lá no início, eu sempre acreditei muito na capacidade de transformação das pessoas, né? E eu não vejo como isso pode ser dissociado do conhecimento, né? Do conhecimento justamente do que move as emoções, do que move os nossos comportamentos, são basicamente emoção. E aí é que eu vejo assim que há um certo paradoxo, né, em se exigir, a ciência se exigir, por exemplo, um método cartesiano, que não está errado para determinadas ciências e para determinadas pesquisas, mas aqui, né, eu estou tratando de algo que é imaterial. Eu estou tratando de algo que alguns denominam espírito, outros alma, outras emoções, outros, enfim, né? Tem uma série de denominações que a gente chegar no mesmo lugar. Mas o fato é, como eu vou mensurar, por exemplo, a fenomenologia em si,
ela parece que já foi mensurada, inclusive quando a gente tem, por exemplo, as camas de ressonância magnética. Ali tudo acontece, né, através de fenômenos de frequências, de ondas. E por isso hoje a gente tem esses exames de ultramodernidade que conseguem chegar na análise celular, por exemplo. Né? E isso são frequências de ondas. Nós não estamos tratando de uma análise sobre algo que é matéria, que é dura, que é física, né? Então, me parece que é um pouco paradoxal toda essa contrariedade, e aí parece que me falta um embasamento hermenêutico científico quando se ataca, sem se ir realmente buscar, né, a base fenomenológica, por exemplo, que é muito difícil, sim, de justificar e de comprovar. Porque elas são fenômenos, e os fenômenos eles se transformam e ocorrem muitas vezes de forma diferente, dependendo do indivíduo e da sua história de vida. Eu participei no ano passado do Congresso de Espiritualidade e Ciência, né, Medicina e Ciência, que foi promovido pela UNB, inclusive em Brasília, e todos os professores lá médicos, né, todos médicos, ou tinha um biólogo, todos com PhD, cientistas, pesquisadores, estudando, e inclusive tratando do projeto Genoma, né? É um dos projetos mais caros do mundo, o projeto Genoma, que busca, né, entender realmente o funcionamento celular, do pouco que se sabe, que chega talvez um pouco mais de 1% apenas, né? Então, ali é que estão, e aí se conclui, né? Ele traz dados, inclusive do INCA, né? Do Hospital do Câncer do Brasil, Instituto Nacional do Câncer, de que apenas 20% das doenças têm explicação genética. Os outros 80% se explicam através da epigenética. Então, ali se fala muito de que tudo influencia, todo o nosso ambiente, toda a nossa ancestralidade, tudo que nós vivemos e comemos, inclusive nossos hábitos de vida, interferem na membrana celular, em forma de frequências. Então, são ondas. Né? Então, como eu vou quantificar, digamos assim, esse bem-estar que é gerado, esses inúmeros depoimentos que chegam até nós, né, depois que nós fizemos, tanto as práticas sistêmicas que envolvem a aplicação das constelações, como mesmo os círculos da justiça restaurativa. Né? Então, esse bem-estar, essa autorresponsabilidade que se é atribuída e se é recebida, né? E normalmente quem precisa reparar um dano, quando tem o apoio da comunidade, no caso da justiça restaurativa, ele é como se ele resgatasse a força para fazer isso, para fazer novas escolhas a partir dali. Então, eu vejo que a justiça restaurativa, nesse ponto, ela está integrada, ela dialoga com a constelação, apenas de formas diferentes. É uma forma de trabalhar diferente. Agora, eu fico pensando, essas críticas que vêm, né? Porque a pseudociência não está comprovada. Bom, ok, mas vamos colaborar, vamos contribuir. Como nós vamos fazer essa pesquisa? E aí se compara métodos de pesquisa com a ciência dura, que não é possível fazer. E então, essa questão, assim, da crítica por si só, é que eu penso que deva ser revista com uma forma realmente de uma crítica hermenêutica responsável. Eu assisti também uma palestra sua, uma aula sua, que eu gostei muito, e a chave que você falou, assim, que eu fiquei realmente encantada é isso. Nós precisamos ser responsáveis quando nós vamos abrir uma crítica, porque toda crítica é bem-vinda no sentido de que ela vai construir algo. Ok, essa sua pesquisa não me serve por isso, 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 isso. Então, eu sugiro que nós nos apliquemos um método da seguinte forma. Vamos fazer qualitativo, e vamos fazer quantitativo? Como vamos utilizar? E aí eu pergunto, se eu fosse fazer uma pesquisa, né, com aplicação, por exemplo, de oficinas de constelação sistêmica, para um grupo de pessoas, né? Qual seria a forma, a não ser um questionário, né, em alguns momentos em que ocorrem as práticas, para partir dessa resposta, desse sentimento em que é expressado, a gente poder ver o benefício ou não da prática. Ou haveria uma outra forma de fazer essa medição? São muitas questões que você traz aí, né? Você trouxe várias questões que são importantes, desde a discussão
se a gente deve encontrar uma explicação, né, do fenômeno em si, do que é que ocorre por trás, né, do funcionamento de certas práticas como a constelação, né, e aí se recorre muito por exemplo, a física, né, a física, principalmente aspectos da física quântica e outras coisas também da biologia, como você citou. Então, primeiro, acho que é interessante olhar o cuidado que se deve ter nessa transposição, né? Assim, porque há consequências que se tiram das ciências, né, da natureza, ciências da física, por exemplo, que são muito interessantes, muito surpreendentes, que estão não só na física quântica, mas desde, né, quantas coisas no século XX que são interessantes serem exploradas, né? E ampliar esse horizonte, a realidade não é mais o que se pensou que era, né? Desde Einstein foi uma coisa absolutamente surpreendente, né? E no campo psíquico, então o que Freud foi uma revolução, também tantas revoluções do século XX, né? Mas aí sempre é importante para quem trabalha com constelação ou quer validar isso, cuidar essa transposição, porque são linguagens e contextos também um pouco diferentes, e às vezes eu vi muitas transposições assim rápidas e imediatas, e aí embola o meio de campo, tem toda uma dimensão de linguagem, né, das coisas. Por exemplo, e há uma dificuldade também no campo científico, é uma dificuldade já muito, né, de longa data, de trabalhar aspectos metafísicos, aspectos principalmente espirituais, vamos dizer, de espiritualidade, né? Então, existem muitas pesquisas sobre isso, cada vez mais, o efeito disso na saúde, muita coisa mesmo, né? Talvez muitos cientistas ignoram isso, até por causa dessa tradição que se tem, assim, de se ater aos fatos mensuráveis e físicos, e a espiritualidade, e a uma mística ou a metafísica, ela foge desses aspectos. De fato, ela é muito mais insegura, né? Muito mais dada a aspectos subjetivos, emocionais, que para uma ciência convencional esses aspectos podem mesmo às vezes atrapalhar, né? Aspectos das nossas emocionalidades, das nossas afetividades, né? Por outro lado, isso não significa que não é uma área importante, né? Da dimensão, mas é outra coisa. Então, entrar nessa seara da espiritualidade é uma coisa bem complexa. Eu primeiro separaria, né? Então, colocaria as constelações familiares dentro de um campo de pluralidade de possibilidades. Ele é chamado de uma filosofia prática, ela é um instrumento, é uma visão, ela é um conjunto de dinâmicas, ela é, né? Alguns vão chamar daqui a pouco uma terapia breve. Então é interessante ver onde ela entra aí dentro para essa discussão, né? E a gente tem um lugar para ela e com uma linguagem própria, tem uma linguagem, né? Alma, energia, uma linguagem estranha para algumas áreas, mas é poder conversar, criar linguagens, né? Conexão de linguagem com a ciência, para se quer buscar esses aspectos de uma validação, né, mais pública, e aí tem que poder dialogar e usar um pouco os termos, né, seguir um pouco a cartilha um pouco científica, digamos assim. E essa cartilha não é só cartesiana, né? Cartesiano é o aspecto, não é de Descartes propriamente, não é pegar o nome dele, é esse aspecto de reducionismo da visão, o aspecto de objetificação do olhar, a perda do contexto, a perda desses aspectos também muitas vezes afetivos, o aspecto da finitude, historicidade, aspectos importantes, hermenêutico importante que se perdeu, né? Mas a pesquisa científica hoje, ela, né, não é propriamente só cartesiana, né? Então, claro, conforme eu uso aquilo, então isso pode ser cartesiano. Se eu não consigo ter um recorte bem claro, os limites da minha pesquisa, né? Eu tenho humildade nessa pesquisa, ela vai só até ali, é um pequeno recorte. Então, porque ciência se faz em conjunto de muitas pessoas, muitas pesquisas que vão fazendo recortes e vão reproduzindo em locais diferentes para validar. Então, isso também, digamos assim, é uma tarefa agora das constelações familiares, né? Porque o que eu mostrei para as pessoas é que no nível internacional, né, principalmente na Alemanha, mas em outros lugares também, há uma quantidade de milhares de artigos, né, científicos, maior e menor grau, porque tem graus diferentes, estudos clínicos randomizados, estudos de revisão sistemática, até questionários mais simples também, que tem um valor, mas não é tão
né, importante quanto outros estudos. Então, tem uma escala, né, digamos assim, de profundidade dessa validação científica. Então, isso a gente tem muito, não se sabia, né, os próprios críticos não citavam isso, não sabiam, né, que tinha tanto produção assim. No Brasil já bem menos, então a gente tem que, de fato, correr atrás. E legal que você está com esse interesse e de pesquisar. Agora, para além da discussão qualitativo e quantitativo, esse é um ponto, né? Então tem muito a ver com a pesquisa qualitativa e que são muitos tipos aí dentro. Por isso que é importante a gente dar uma olhada nesses, né, nas metodologias de pesquisa hoje, as obras disso, né, contatar professores que dão aula disso, assim. Eu não dei aula propriamente de metodologia, mas de epistemologia durante muitos anos, que é a base que está por trás, né, que orienta todo esse olhar, o que eu faço quando uso um método, como que eu entro num reducionismo, como que o meu olhar fica prejudicado, os interesses, o viés, todos na pesquisa, todos esses aspectos eu pesquisei, era o que eu trabalhava mais. Então, hoje há uma quantidade fabulosa, você tem vários tipos de pesquisas, né, qualitativas, por exemplo, principalmente, que podem ajudar muito. Também pode considerar o aspecto quantitativo, né, pode ser incluído junto aí dentro, né, mas há um leque muito grande de possibilidades de pesquisa. E aí, e muitas delas, pesquisas de campo, vão usar, de fato, questionários de avaliação, né, de colher dados com esses questionários, é uma das coisas mais comuns que se tem, e avaliar esses dados, né, com métodos de tratamento de dados mais qualitativos, que são vários, análise de discursos, né, desde muitos tipos de métodos, hoje de triangulações de métodos, é bastante complexo essa área, por isso que é importante ter alguma conexão com algum centro de pesquisa, algum professor, alguma orientação para conectar com a pesquisa do local lá, né, onde é que está sendo feita. Claro. E um ponto muito interessante que eu tenho percebido, né, nessa pesquisa de campo, na verdade, uma coisa que eu quero deixar bem claro, assim, eu não comecei o trabalho, o projeto em razão da pesquisa. Na verdade, a pesquisa, ela veio, foi algo, eu diria, do campo, assim, porque eu realmente tive esse convite para participar dessa concorrência pública, justamente com o tema né, a aplicação da filosofia heilinggeriana nos sistemas penal e socioeducativo. Então, se abriu uma oportunidade aqui, através do corregedor, na época de justiça, que atuava na vara de execuções criminais. Então, ele aceitou, né, a minha proposta de fazer um trabalho envolvendo a filosofia heilinggeriana e a aplicação do método para presos, né? E aí depois é que veio o convite da pesquisa e eu disse, não, óbvio, vamos então verificar se há interesse, se há... Sempre a gente faz tudo de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Os apenados e reeducandos, eles... nesse caso, eu fiz lá com os apenados da APAC, que é uma associação de proteção a apenados aqui de Porto Alegre, né? Eles têm, esse local hoje tem capacidade para 40 presos, né? Mas a previsão até final do ano é de chegar em 200 apenados. E a APAC, para quem não conhece, né? Ela é uma casa de detenção que tem a outorga do Estado através de uma associação de pessoas civis, né? Então, não tem totalmente um trabalho totalmente voluntário, né? O Estado apenas dá uma contrapartida de alimentação e alguns monitores, eles não têm nem agentes penitenciários, são monitores que eles chamam, então é toda uma sistemática, uma filosofia, né, de detenção, sim, privando da liberdade, porque eu sempre gosto de frisar muito que nós vivemos numa sociedade, nós vivemos com regras, e obviamente que os agressores ou infratores dessas regras vão precisar pagar sua dívida social, né, com a própria sociedade. A lei vem da própria sociedade, né? Nós precisamos dessas regras para viver em ordem. Então, eles estão lá, sim, cumprindo pena, em regime de privação de liberdade, fechado, inclusive, mas eles têm uma filosofia de estudos, de participar de palestras, de aulas, de trabalho. Então, realmente é uma forma de cumprimento da pena que realmente cumpre a sua finalidade de reeducação.
de reeducação penal, né? Então ali, então o corregedor na época me sugeriu que eu iniciasse ali e para minha surpresa eu tive uma receptividade fantástica dos reeducandos, né? Fui muito bem recebida, expliquei, apresentei o projeto, do que se trataria, né? Então eu organizei junto com o psicólogo Bauer Orsina Rodrigues. Ele é psicólogo e constelador já há mais de 15 anos, né? E tem suas próprias formações e tudo mais. E o Bauer, ele também aceitou o meu convite de fazer esse trabalho voluntário lá. E então nós elaboramos um programa de 12 oficinas, professor Marcelo. E então essas oficinas elas foram divididas com temas do conhecimento da filosofia hellingeriana. E cada uma dos encontros, eles tinham, então, a parte, digamos, teórica, né, do conhecimento, de trazer a consciência no conhecimento, e a parte de vivência, ou práticas sistêmicas, ou constelações. E também, para quem não conhece, as constelações, elas podem se dar de diversas formas. Não apenas pela representação, né, com bonecos ou com os próprios participantes, mas ela também pode acontecer pela constelação interna, que nós chamamos, que são aquelas práticas de visualização e práticas realmente individuais, em que aí então o facilitador, o condutor, ele vai conduzir a essas experiências, também com âncoras, com a gente pode criar uma série de situações em que realmente há essa imersão, né? Muitas vezes em traumas profundos, é verdade, né? E ali, lamentavelmente, são pessoas que tiveram destinos muito difíceis, né? E aí, quando a gente estuda, né, toda a base sistêmica, a gente consegue compreender o porquê da repetição do padrão vicioso que conduziu aquelas pessoas naquele estado de cumprimento de uma pena privativa de liberdade. Mas o que mais me encantou, professor, foi que depois da aceitação deles, então, né, de participarem dessas oficinas, então também fiz o convite, expliquei que nesse meio tempo meu projeto acabou sendo aprovado, né, na concorrência pública e convidei, se quisessem participar, então, da resposta de questionários que poderiam sim servir, né, para um embasamento de pesquisa, quem sabe, né, com peso realmente de nível A2 ou A1, talvez, não sei. E eles prontamente se colocaram à disposição. E o que mais me encantou foi que no sexto encontro, então, de 12, no sexto eu apliquei, né? Fiz a primeira aplicação. E, assim, a mudança de padrão, de entendimento, de compreensão do passado, de como olhar para o passado, de como olhar para o presente, a sua situação. E aí agora, como eu vou para o futuro? Né? Então, os depoimentos que nós tivemos, porque eles quando o que eu senti foi que essa descoberta, esse novo olhar, essa autodescoberta, na verdade, que traz em primeiro lugar a autorresponsabilidade. Então, eu deixo sempre muito claro que o objetivo primeiro é a gente olhar para nós mesmos, né? Ter esse nível de compreensão e colocarmos no lugar de autorresponsáveis de onde a gente chegou, né? Então, esse primeiro ponto, assim, foi fantástico, né? Realmente eu diria que houve uma rendição, a gente percebe essa rendição, essa aceitação, esse sentimento por tudo que foi, né? Mas o que mais me encantou foi que quando eu fui pedir para eles perguntar se eles queriam responder o questionário, enfim, eles fizeram questão de se manifestar verbalmente do porquê que eles queriam responder. Isso que eu fiquei surpresa, né? E teve relatos assim fantásticos, como por exemplo, olha, depois das oficinas com o Dr. Bauer, eu sou o novo eu. Então isso acho que responde, sabe, pra gente que tá, não estamos ali querendo uma resposta, não estamos querendo resultados, mas estamos fornecendo elementos para que essas pessoas possam ter um novo olhar para a vida, né? E isso realmente acontece. Um outro rapaz muito jovem, né, dizendo que a vida dele tinha sido de perguntas, né? Por que que ele veio de uma família de tanta violência, né? E hoje, com esse conhecimento, ele conseguia compreender que quanto mais fundo ele ia na sua ancestralidade, no seu, né, enfim, em todo o seu sistema familiar, ele via a origem da violência e ele ali se dava conta de que ele era o primeiro que deveria dar o passo para mudar essa realidade. E as palavras dele, quebrar o padrão vicioso de violência da minha família.
Então, outro senhor também de mais idade, que já está há 20 anos no sistema, dizendo que com 65 anos achou que a vida dele tinha chegado no fim da linha. E que agora ele via que ele estava recém no início da linha. Então, tem certas coisas que, óbvio que a gente precisa dar subsídios e precisamos fazer uma pesquisa séria, de acordo com a metodologia, se possível, fazer esse cruzamento com triangulação, fazer em outros locais, utilizando talvez outros métodos para cruzar esses dados e depois termos uma consolidação. Mas quem faz, quem está, quem vai a fundo, quem estuda, presencia no dia a dia. E nós temos exemplos aí de vários colegas, o próprio Sami, o colega Yuli, que vai estar conosco daqui a uns dias também, a Jaqueline Cheruli, no Mato Grosso, os colegas aqui no Rio Grande do Sul já aplicam, né, nas suas respectivas jurisdições desde 2014, né? Todos assim com depoimentos e com resultados que realmente encantam a gente, né? Então, isso nos dá força para seguir, apesar de nós estarmos ainda engatinhando em muitas coisas, né? Mas a gente vê o quanto esse engatinhando, quão pequenos nós ainda somos, frente a toda uma possibilidade que existe, o quanto um grãozinho de areia, que eu digo, nós somos o grãozinho de areia que vai enchendo o balde, né? Não temos a pretensão de dizer que está tudo certo ou que está tudo errado, mas a questão é passo a passo, passito a passito, de pouco a pouco, como diz a professora Brigitte, né? Hoje, inclusive, de manhã eu estava numa aula com ela sobre relacionamentos e ela dizia, é passo a passo, é pouco a pouco. E esse pouco a pouco parece que muitas vezes ele se torna tão grande para uma vida, porque a gente percebe a transformação que isso faz no íntimo daquela pessoa que estava ali com uma autoestima quase ausente, né? Porque ele praticou um delito que o fez preso, ele é excluído pela sociedade e é excluído pela família. Muitos deles relatam que a própria família não conta que eles estão presos, ou não podem contar. Porque isso é uma vergonha para a família, ou no bairro, ou na comunidade, né? Então, muitos familiares simplesmente não visitam, excluem literalmente, né? Então, eles têm muitos sentimentos ali que eles revelam, que envolve a exclusão que vem depois da exclusão social, que é a própria exclusão da família. E a terceira exclusão é aquelas que eles já estão antevendo de quando voltarem para a rua. Mas, doutor, o que eu vou fazer quando eu voltar para a rua? Eu vou ser sempre um ex-presidiário. E o fato é real, sim. Você vai sempre ser. Mas você pode ser um ex-presidiário, né? Com todo um conteúdo, uma bagagem que você possa dizer, olha, mas eu aprendi que agora eu posso fazer novas escolhas. E esse novas escolhas é uma palavra que vem muito recorrente quando a gente faz o questionário na parte subjetiva, porque eles têm que preencher o questionário de forma objetiva, mas também eles ficam livres, e é livre realmente, para escrever se quiserem algumas impressões, né? E outra coisa que me encantou também, porque todos fizeram que, a grande maioria, acho que 90%, eu não cheguei, essa pesquisa ainda está em fase de conclusão, né? Mas pelo que eu já analisei, muitos deles fazem questão, inclusive, de escrever muito, inclusive. De escrever muito. Hoje eu tenho vontade de fazer novas escolhas. Hoje eu tenho vontade de ajudar outras pessoas. Hoje eu tenho vontade de passar esse conhecimento para outras pessoas, né? Então, o que a gente vê aqui na prática, e por isso que eu chamo o projeto Justiça Sistêmica na Prática, né? Esse pequeno grão de areia, essa pequena semente que a gente lança para promover essa abertura de consciência, parece tão pouco, parece um grão tão pequeno no meio da imensidão, mas se a gente for olhar só para aquele ser humano, a diferença que isso causou na vida dele, e a diferença que isso vai causar em todo um sistema que vem ali junto com ele, né? Então a gente se olha e se acha tão pequeno, de nossa, será que, né, eu vou conseguir dar conta? Será que a gente vai conseguir fazer algo por essas pessoas? E quando a gente olha ali, a gente vê que uma vida, né, já teve essa tomada de consciência efetiva, real, assim, né? Claro que lá fora, depois nós vamos seguir acompanhando, né? No momento de egresso, claro que nós vamos dar sequência a
a esse acompanhamento, né? Inclusive eles pedem isso, uma coisa muito legal que eu também adorei, é sentir isso, né? Esse vínculo que se cria, dizer, mas doutora, quando a gente sair, a gente vai poder continuar estudando, porque a gente terminou a primeira fase, que foram essas 12 oficinas, e depois, a pedido deles, nós seguimos com grupos de estudos, né? Para esse grupo seguir estudando, né? E então eles têm essa preocupação de dar continuidade. Então, na prática, efetivamente, a gente olha, parece muito pouco, mas quando a gente olha a vida de uma pessoa que foi tocada, isso não tem preço, não tem valor. Valeram todas as noites não dormidas, as madrugadas, né, de estudos e tentando alinhar como as coisas poderiam acontecer. Então, faz toda a diferença. Interessante, eu gostaria de ficar ouvindo mais a tua experiência, porque a gente aprende muito com a experiência dos outros. Eu estava lembrando da minha, claro, né? Há uns anos atrás que eu fiz um trabalho de quase 2 anos no presídio, que é enorme, né? Que é no Aníbal Bruno, o antigo Aníbal Bruno, né? E aí, quando eu fui para esse lugar, eu não tinha tanto assim a ideia de vou aplicar um método, né? Tem uma base, a gente estava no auge aqui da implantação do encanto também, que esse encanto é muito importante, esse ânimo, né? Claro que depois a gente tem que casar com toda a validação, com a crítica, né? Mas esse encanto, esse ânimo, ele é a parte mais brilhante, a parte que dá uma energia para essas práticas que envolvem a nossa vida, a experiência que a gente faz e nos toca, né? Claro que a gente não vai cair num amor cego a isso, mas a gente tem uma consciência lúcida, mas sem esse aspecto dessa intenção, desse ânimo, né? Fica tudo mais difícil. Mas aí, o trabalho que eu fui fazer lá, não era ideia assim, eu fui encontrar os presos, eu fui aprender também, eu queria aprender com aquele lugar, eu sei que aquele lugar é uma sombra da sociedade, né? Sombra no sentido letra maiúscula, assim, do S maiúsculo, né? De projeções em cima daquilo, e tem muitas experiências de vida ali que a gente não consegue entender, né? A partir do nosso mundinho, digamos assim, cada um tem um mundo. E aí eu fazia o processo, a base era o processo circular, né? Mas eu não chamava para isso assim, um processo circular ou justiça restaurativa, não usava esses termos. A gente fazia o bastão da fala, o objeto, o centro, a peça de centro, tudo, muitas coisas assim. Mas daqui a pouco a gente estava cantando, eu levava violão também, daqui a pouco entravam uns cachorros que gravitavam por ali e a gente ficava em cima né, olhando a questão dos cachorros. E daqui a pouco se contava uma poesia, e daqui a pouco alguém trazia uma história de vida, era muito em cima de histórias de vida, e daqui a pouco a gente fazia um exercício que alguém chamaria de constelação familiar, mas eu não chamava. Então eu preferia estar ali presente, né, digamos assim, e aquilo que surgisse, e tentando dar um pouco assim, também tocar nessa questão que você falou da conexão entre justiça restaurativa, ou digamos processo circular agora, né, que não é a mesma coisa, e uma perspectiva, digamos assim, de exercício sistêmico ou de constelação, né? Que há uma discussão, assim, bastante complexa também, porque cada um é uma coisa, tem um certo tipo de procedimento, né? Um usa muito mais a palavra e esse aspecto participativo, tem muitas diferenças, mas como, por exemplo, aqui na rede que a gente montou, eu já era formado, né, desde 2008, 2009 nas constelações familiares e outros, aí fui influenciando o pessoal e foram muitos se formando, muitos da área restaurativa se formando nas constelações e aí acabou trazendo muito essa conexão. Em outros lugares eu sei que isso também foi feito, claro, aí todo um cuidado, mas acima de tudo é a visão sistêmica de novo, né? As possibilidades que você começa a olhar, e eu, por exemplo, eu colocava essa visão dentro dos bonecos, na peça de centro, nos temas, nas rodadas. Você pode colocar dentro das rodadas esse tema, que é o tema-chave para o preso, que é a família. A gente sabe disso, né? Quem trabalha nessa área sabe Exato. como isso aí é vida e morte ali, né? Então, eu construí a partir de um lugar aberto de encontro, os métodos eles vêm depois. Essa é o que eu aconselho para as pessoas, sabe? Coloca o ser humano em primeiro lugar e o método, porque isso é a base desde de Sócrates, que é o pai da ajuda ocidental, Sócrates, a força que ajuda. O que está no final da obra de Hellinger, eu acho que vai na obra de maturidade, vai muito mais nessa direção. Então, eu acho que essa presença desse encontro e o método quanto o caminho, ele é secundário, ele vem no segundo plano, né?
A gente, claro que ao dizer isso pode ser assustador no nível institucional, no nível da ciência e da validação, mas a gente tem que enfrentar esse desafio, né? Não excluindo nada da validação, mas porque o que vem primeiro é esse aspecto de estar nesse lugar aberto, de uma incerteza, né, de uma conexão que é uma outra qualidade de conexão, que não é apenas uma conexão de aplicação de método e técnica e uma aplicação racional. E aí é interessante ver como as coisas aparecem, e aí essa ideia multiportas tem a ver com isso também, né? Ou seja, eu tenho fundamentalmente uma intenção, como se fala, por exemplo, que é um assunto super importante na terapia, na psicologia, né? A intenção terapêutica, ela é chave, né? A intenção terapêutica é chave. Então, como é essa real intenção? Qual é a ajuda verdadeira? Né? Como se coloca nessa presença, né? Então eu não vou lá para fazer algo sobre alguém necessariamente, né? Eu também vou aprender. Claro que eu tenho a intenção de fazer algo, de ajudar alguma coisa, mas essa intenção é colocada num lugar aberto de poder se mudar, de poder se transformar e dizer eu não consigo, ou agora não é isso mais. Então a gente faz outra coisa, né? Esse é o formato que eu utilizava, onde tinha muita meditação. Você falou em meditação, muito, a gente fazia muito processo meditativo, com algumas visualizações também, né? Mas com essa qualidade de as coisas aparecendo dentro de um contexto de encontro, de conversação, e aí, claro, as questões das dores das pessoas é muito potente. E Muito, aí eu tenho... é sempre Diga. tudo intenso, né? São destinos realmente muito difíceis. Isso. E eu tenho, assim, lembranças muito interessantes de ver como que o próprio grupo, essa ideia restaurativa de que as pessoas constroem uma qualidade de cuidado, de resiliência, fazem a coisa acontecer, e não é o facilitador, não é o terapeuta. Tive muito essa experiência no presídio, porque, por exemplo, a gente passava um objeto pelo lado esquerdo do círculo, então aqui do lado esquerdo, né, estava sentado, em geral, os rapazes mais novos, que estavam há pouco tempo no... Então ali era começar a vontade de se suicidar, é desespero, é terror. Aí andando, um clima pesadíssimo, e a gente confiava, chegava lá nos mais velhos. Então a gente tinha os mais velhos também, as pessoas que passaram por aquilo. Quando chegava nos mais velhos, então começava a modificar esse clima, esse ambiente, sem que eu precisasse fazer nada propriamente. Então, vou cuidar de você, vou fazer algo. Então, também essa confiança no grupo, isso é muito restaurativo, né? Então, na força, no campo, vamos agora conectar com a ideia de campo, né? Há um campo ali que ele se movimenta desde que a gente se disponha, que é a intenção, a abertura, essa conexão. E isso não foi as constelações que criaram, obviamente, aliás, nada do que a gente está falando é novo, tudo isso é mais velho do que são das nossas tribos africanas, brasileiras e ameríndias, né? E é tão interessante como os antigos utilizavam muito essas, né, que a gente chama hoje, a gente cria uma técnica, por exemplo, eu brinco, né, o pessoal diz reiki, né? Ou imposição de mãos, né? Então, talvez alguém que pratica isso de uma forma natural, ele não precisa desse nome. Porque eu digo, as PICs, a gente só precisa porque desenraizamos as coisas. Você não subindo em árvore mais, não brincando com as crianças, com a lama, com as coisas, não tendo mais conexão com a tribo suficiente, você vai ter que fazer constelação, você vai ter que fazer PICs. Então, as PICs, por incrível que pareça, e as próprias métodos que a gente está trabalhando, eles devem ser né, descartáveis com o tempo, porque eles são meios artificiais, né, porque não deixa de ser, tem artifícios ali, técnicos, para chegar a um lugar natural de uma vivência natural. Então, quando eu digo para uma pessoa, vamos fazer uma constelação, isso é artificial, né, digamos assim, mas eu sei que é artificial, mas eu sei que está tentando trazer aquilo que é natural, porque quando as pessoas conversarem, poderem se colocar nessa presença, se encontrarem, a gente joga fora, é como uma muleta, é como um instrumento, ele é um método. O método serve para isso, né? Então você caminha através dele, chega a algum lugar e cria uma expertise, ou cura algo, cuida de algo, então você não precisa mais ficar de novo, né, tomando aquele remédio. Também são remédios, são fármacos. E aí uma coisa interessantíssima para nós, consteladores, eu também sou, etc., e todos usamos esses métodos. Vamos pegar Platão e Sócrates e pegar aquele conceito de fármaco.
Toda prática que você utilizar é um fármacon nessa área. Fármacon dá origem à farmácia e drogaria. Então, fármacon em grego serve para remédio e para veneno. Então, conforme eu utilizo e, né, projeto sobre algo, sobre uma pessoa, eu quero, né, nesse aspecto que perde as ordens de uma ajuda amorosa, verdadeira, aberta, então pode se tornar um veneno. E também tem coisas que não servem para aquelas pessoas, é estranho para elas uma constelação, então eu não faço. Então eu converso com ela, então eu tenho outro método. É lindo essa possibilidade, a gente ter essa qualidade, então, restaurativo, que inclui práticas restaurativas e práticas autocompositivas, práticas que eu posso, né? E tem muitas práticas também, muito brasileiras, a terapia comunitária é maravilhosa para utilizar, né? Também pode ser utilizada na seara dos conflitos, né? Coisas que vêm, o próprio circo tem uma conexão imensa com Paulo Freire, né? Que é fantástico, né? Então isso eu acho bonito a gente ter essa amplitude do olhar, né, e ao mesmo tempo poder, tá, agora eu vou utilizar isso, eu estudo isso, eu tento validar isso, mas eu tenho meu olhar aberto para as conexões, porque o que deve estar em função é a sofrimento e a qualidade do crescimento e do acolhimento, o cuidado das pessoas. Então os métodos eles vêm em segundo plano, né? Sim. Eles vêm depois disso. Né? E uma curiosidade, né? Veja bem, né? Olha que interessante. Eu comecei falando lá, né? Logo que eu te apresentei, justamente, né? Das tradições, né? Dos povos e tudo mais, que na verdade isso já vinha internalizado pelas culturas. E eu não tinha pensado nessa tua colocação que nós estamos, na verdade, criando métodos ou técnicas substitutivas, né? De algo que é natural. Achei muito interessante esse teu ponto de vista. Nossa, aprendi muito hoje, porque realmente eu não tinha pensado nisso, né? Que nós estamos criando artifícios que, obviamente, acabam sendo benéficos, porque eles acabam realmente trazendo algo de bom, esse bem-estar, essa tomada de consciência. Eu acho que a aplicação em si, do entendimento da base, né, que Bert Hellinger conseguiu de forma genial, eu acho, consolidar, porque ele genialmente ele consolidou conceitos aí da psicanálise, da psicologia, da neurociência, da hipnose, de mais de 100 anos, né? Quer dizer, todos os outros nomes, grandes nomes, foram ralando em evidências ali e tal, para consolidar alguns conceitos a partir de evidências, né? A partir de Uhum. evidências, né? Porque naquela época não se fazia pesquisa científica como se faz hoje, não se produz, né? Mas as evidências foram se transformando, digamos, em teorias, né? Que foram publicadas e hoje são escritas. E Bert Hellinger, através das evidências dele, das vivências dele, né? Mas tendo estudado todos esses grandes nomes que vinham antes, né? E reverenciando esses grandes nomes que vinham antes, e através da experiência dele física, né? Com as tribos dos Zulus mesmo, ele integrou todos esses conhecimentos teóricos de quem veio antes e vivenciais dele próprio. E ele conseguiu, para mim, a genialidade da base hellingeriana é justamente ele ter conseguido sistematizar, né, nas 3 ou 4 ordens do amor, que depois ele veio a dominar, sem nenhum rigor. Ele mesmo diz, né, que ele não tem rigor em nominar. Ordens do amor são pertencimento, hierarquia, equilíbrio, e depois veio mais tarde o assentimento. Para mim, o assentimento, como eu costumo dizer, ele abraça todas essas, né? Nós temos que estar na postura do assentimento em todas elas para conseguirmos realmente compreender, né, o que de fato é nossa necessidade intrínseca da inclusão, né, o que é a nossa necessidade intrínseca de reconhecer quem veio antes, e dar valor e tomar a força de quem veio antes, e ao mesmo tempo saber nos relacionarmos de forma equilibrada nessa relação do dar e do tomar, e dar apenas o que o outro pode receber, porque senão a gente vai acabar dando demais, né, e o outro acaba se sentindo em débito, e isso acaba levando ao fracasso no relacionamento. Então, ele ter conseguido de uma forma muito simples e muito breve, por isso eu acho que a terapia breve, eu acho genial esse nome, sabe? Porque realmente é isso. Ele consegue sistematizar de uma forma muito, muito simples e que qualquer um entende. Basta que se leve o conhecimento.
Então, eu acho que todas essas áreas e todos esses colegas, juízes, tem muitos promotores, a Defensoria Pública mesmo aqui, o professor Marcelo faz um trabalho belíssimo, né? Eles têm foi o primeiro, inclusive, que institucionalizou aqui no Rio Grande do Sul as constelações como uma das formas, né, de auxiliar na composição e na reconciliação efetiva, foi a Defensoria Pública. Eles já têm um ato, né, inclusive, regulamentando, inclusive com convênio com a PUC. Então, muito legal. E eu acho que todas essas frentes aí de profissionais que vêm utilizando esse mecanismo, né, a gente percebe que quando é levado esse conhecimento, quando as pessoas recebem o conhecimento, sabe, olham pra gente com uma coisa, tá, mas é assim? Como se fosse tão simples assim, né? Mas a questão é que o simples, ele é simples, mas ele é somente a partir daquela prática diária, como qualquer hábito diário, né, de conexão, que a gente começa a se dar conta, né, do porquê estamos repetindo padrões, né, que infelizmente não nos levam a mais vida, não nos levam a um relacionamento tão harmônico. Isso independentemente se é só no nosso relacionamento com o nosso parceiro ou no nosso trabalho, com nossos círculos de amizade. Quando a gente percebe essas leis universais, e são universais porque elas vêm, assim como as regras do direito natural, essas leis universais dos comportamentos humanos, elas têm essência na própria necessidade de sobrevivência, né? Então, elas são muito naturais. E então, a gente, na medida que a gente traz a luz e traz a consciência das pessoas, esses conceitos, que já estão ali dentro. É como se apenas acendesse né? Desse mais gás para aquela luz, desse mais gás para aquela vela que já está ali. Então, o lindo de se ver, quando a gente realmente se coloca à disposição e a serviço, realmente sem esperar que vá ter resultado, sem esperar que você vá realmente mudar as vidas das pessoas. A gente sabe que a gente não muda. Mas quando a gente se coloca a serviço, olha, eu estou aqui apenas para dividir com vocês, compartilhar algo que para mim fez sentido. Se fizer para vocês, ok, né? E o nosso tempo aí já passou 1 hora, a gente nem vê, né? Eu vou contar um último depoimento, assim, de um reeducando, né? Que, então, ao final do primeiro questionário, falou assim, doutora, eu posso lhe fazer uma pergunta? Se a senhora puder responder, a senhora responde, senão tudo bem. E eu disse, não, faça a pergunta, se eu puder, eu vou responder. Mas onde é que essa sua criação aí quer chegar? Isso depois que eles já tinham tido as 12 oficinas e tudo mais. Eu me peguei de surpresa com essa pergunta, me senti meio contra a parede, assim, né? Eu disse, olha, eu não tenho pretensão nenhuma. O que eu queria, o que eu quis, meu desejo era poder compartilhar com vocês, né, esse conhecimento que fez tanto sentido para mim. Né? E eu vejo que faz sentido para tantas pessoas, né? E a partir dali as pessoas conseguem realmente encontrar um novo sentido, né? E, bom, e se eu tenho algum desejo, se eu pudesse ter o direito de ter algum sonho para vocês, eu gostaria e sonharia que vocês pudessem ser multiplicadores desse conhecimento também, né? Assim como foi meu desejo de estar aqui. E sabe quando um homem assim enorme, grande, gigante, te olha com um olho que brilha? Então, não tem preço, né? Não tem nada pode pagar essa sensação de a gente poder compartilhar. A gente vai e realmente, tu tens toda a razão, assim, sabe, Marcelo? É tanto aprendizado, a gente aprende tanto, tanto com essas pessoas. Elas estão sedentas de conhecimento, elas estão sedentas de olhar, elas estão sedentas daquele lugar que é o lugar do abandono, que é o lugar da rejeição, que é o lugar da exclusão, por N questões, né, de destinos que a gente não pode abordar aqui, mas a gente percebe que a gente pode ser, né, essa sementinha, esse grãozinho de areia que se cada um de nós formos, a gente vai enchendo esse balde, né? Então, gostaria de deixar agora aberto para ti, se quer deixar alguma mensagem aí para os nossos participantes, que eu já vi aqui. Não tem nenhuma pergunta, alguma participação especial? Tá todo mundo quietinho ali, mandando corações. A Ju entrou agora, Ju, obrigada. Não, é isso, né? É um desafio muito grande que a gente está vivendo no nosso país. Você falou sistema penal, né? Um lugar que só aumenta a população, né?
E esse é outro ponto também que a gente tem que, né, mais a gente conversar muito esse aspecto da cultura, né, brasileira, como que a gente dialoga com o que está acontecendo no nosso país, com a nossa com a cultura brasileira, essa cultura, né, que agora tanta coisa do medo, do discurso de ódio, né, a gente está com um desafio muito grande, e aí essa lógica da punição, né, e a gente está trabalhando uma coisa que transcende essa lógica, né, que não é irresponsabilidade, mas é uma responsabilidade mais profunda, que envolve a compreensão profunda das pessoas, que tem uma afetividade, reconhece o ser humano, né? E é um grande desafio no Brasil hoje isso, né? Porque a gente está com uma lógica de armamentismo, de punição muito É, grande. Eu queria também deixar esse recado para no as Brasil são pessoas, quase né? 700 mil presos e no Rio Grande do Sul o número de outubro do ano passado, eu não atualizei, era de 42 mil, sendo que 40 mil homens e 2 mil e poucas mulheres, né? Então, Uhum. a gente fica pensando assim, nossa, parece que a gente está... Realmente, a gente é um grão de areia no meio do deserto, mas se de passo a passo a gente consegue ajudar com que as instituições, leia-se, governos, né, que são quem tem a detenção dessa atribuição constitucional, né, da reeducação, né, e da sociohabilitação, no caso penal. Se a gente conseguir abrir essa consciência ali, para que as pessoas que estejam envolvidas nesse sistema possam ter outro olhar, da dignidade da pessoa que está ali, cumprindo sim a sua dívida social, digo e repito, né? Mas que se a gente tiver esse olhar, se as instituições possam ter esse olhar, eu tenho certeza absoluta que nós teremos uma paz social instalada muito mais brevemente do que nós temos hoje. Porque a mudança é efetiva, a gente percebe uma mudança, uma vontade de fazer novas escolhas. Se eu tenho uma vontade de fazer novas escolhas, evidentemente eu vou ter uma redução significativa na reincidência, que é um grave problema social hoje. É gravíssimo problema social. Mais de 80% dos condenados hoje que estão presos em detenção, em pena privativa de liberdade, são reincidentes em algum outro delito da mesma natureza ou diversa. Então, essa tomada de consciência, né, que esses vários, que essas multiportas oferecem, né, eu diria assim, e dialogam entre si, se integram, né, todas elas, tenho certeza que podem sim, passo a passo, obviamente, ano a ano, ir conquistando um espaço maior, né, de consciência, de realmente de paz, né, que é o que a gente quer. Então, vamos juntos. Legal. Saudade do pessoal. Me convidem aí para a gente fazer uma coisa junto, aí, algum Pode curso, algum deixar. negócio, que a gente vai trazer algumas coisas novas aí. Anotado aqui já. Vamos Legal. criar um evento aí bem importante. Inclusive aqui, para fechar o nosso encontro de hoje, eu gosto muito de sempre ressaltar todo o apoio que eu tive da Secretaria de Justiça, né, do governo aqui, do nosso estado. Por quê? Porque em total apoio ao projeto, inclusive, agora está promovendo uma capacitação para 180 agentes penitenciários, ou seja, não serão só reeducandos os assistidos, né, pela constelação familiar e sistêmica, mas também os agentes penitenciários. Agora, no dia 20 e 21, eu vou estar com a Renate Miller, que é a outra psicóloga que atua comigo, né, junto nessas práticas no nosso grupo, né, no nosso centro de estudos e intervenções sistêmicas. E com a Renate nós vamos estar então dando essa capacitação sistêmica em 2 manhãs para 180 agentes penitenciários. Então, vejam que a mudança aqui no Rio Grande do Sul realmente está vindo de todos os lados e a gente fica muito, muito feliz, né, com essa mudança de postura dos nossos governantes também para olhar de uma forma mais humana para quem está numa relação de exclusão social muito grande, mas que muito em breve vai retornar à sociedade, né? E tenho certeza que vai retornar melhor, muito melhor, com novas escolhas. Esse é o relato deles. Eu tenho vontade de fazer novas escolhas. Legal, obrigado pelo convite, Elisandro. Desejo toda a sorte vocês aí, né? Legal a gente trocar essas figurinhas, né? Muito, Estamos por aqui, qualquer foi coisa. muito bom. Aprendi muito hoje. Muito obrigada. Obrigada a todos que estão aqui. Em breve vai estar a gravação aí disponível para quem não conseguiu estar conosco. Boa noite, muito obrigada. Boa noite.